Olá amigos, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui para apresentar mais um programa Cidade em Debate. Meus amigos, hoje o nosso programa é especial. Tanto que nós não estamos no ambiente da TV Cidade. Nós estamos na sede da Defensoria do Estado de São Paulo, aqui na cidade de Taubaté, na Defensoria Pública aqui de Taubaté. E vamos tratar de um tema atemporal, que é respeito para as diversidades, ou para a diversidade, vamos abranger racismo, preconceito e discriminação, e enfim, tem muita coisa para dizer e eu tenho certeza que você vai gostar. E esse programa é especial também porque nós temos muitos convidados e inclusive uma pequena plateia. Eu começo apresentando o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Rodrigo Tadeu Martins Leal Silva. Dr. Rodrigo é defensor público e coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Representante da Defensoria Pública no Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo. Dr. Rodrigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Saiba que é uma honra, um prazer, uma alegria para a TV Cidade, especialmente para mim, ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Muito obrigada. Também faz parte deste programa especial, Dr. Fabrício Pereira Quintanilha. Dr. Fabrício Pereira Quintanilha é nono defensor público da Regional de Taubaté, membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, Gestão 2016-2018, e Dr. Fabrício foi o articulador deste encontro. Conversamos há um ano sobre esta possibilidade e o doutor, então, chamou para si a coordenação. Ressalte-se que quem coordenou este evento, este encontro, foi o meu querido amigo, irmão, Dr. Fabrício, que, graças a Deus, vai sempre ao nosso programa. Muito obrigada, Dr. Fabrício. Também é uma honra, uma alegria tê-lo mais uma vez no nosso programa. Também presente o professor Vitor Teixeira. O professor Vitor Teixeira tem formação em História e iniciou, ainda não concluiu, um mestrado em Educação, Política e Sociedade na PUC de São Paulo. O professor Vitor é coordenador do Colégio Max, aqui em Taubaté. E o Colégio Max também está aqui representado pela sua diretora, Fabiana Dutra, querida amiga e parceira de uma série de coisas. É preciso reiterar, dizer mais uma vez, ou sempre, que o Colégio Max tem uma proposta pedagógica totalmente inovadora e totalmente maravilhosa. É um colégio que vem trabalhando os seus alunos exatamente no tema do nosso encontro de hoje, no respeito, na valorização da diversidade, das relações étnico-raciais. Parabéns, professora, parabéns, professor Vitor, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E também presente aqui uma pequena plateia formada por um grupo de alunos do Colégio Max. A vocês, meus queridos alunos, muito obrigada por terem vindo, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E eles irão participar do debate com as perguntas, porque é a proposta pedagógica do colégio que eles estudam. Então, nós temos tudo aqui para desenvolver um debate delicioso, maravilhoso e rico, porque temos pessoas altamente competentes e envolvidas com a questão a que propomos debater hoje. Muito obrigado a todos e acho que podemos começar o nosso debate. Eu peço inicialmente a todos os presentes, começando pelo Dr. Rodrigo, que façam as suas considerações iniciais. Por favor. Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Queria agradecer a Sônia pelo convite, por participar aqui do programa. É uma oportunidade ótima de poder discutir direitos, poder discutir cidadania nesse espaço. Agradecer também ao Dr. Fabrício, nosso colega, que articulou toda essa possibilidade. Queria agradecer bastante o nome do núcleo. Sim. E estou curioso para conhecer
proposta do Colégio Max, confesso que eu não conhecia, então estamos à disposição aqui. Obrigado. Doutor Fabrício? Primeiramente, boa noite. Cumprimento a todos na pessoa da Sônia, doutor Rodrigo, agradeço muito a sua presença, que veio da capital para brilhantar o interior, o Vale do Paraíba, com sua experiência, com todo o seu arcabouço que tem na luta e na dignidade do cidadão, principalmente do cidadão paulista e paulistano, que estão no estado de São Paulo. Aos prezados representantes do Colégio Marx, agradecemos a presença aqui na nossa regional, na Defensoria Pública. Agradeço na qualidade de defensor público Taubaté, coordenador da Escola da Defensoria Regional, e os alunos também, agradeço muito a presença de vocês, porque hoje a nossa Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com esse evento aqui, está abrilhantada. É algo que aquilata muitos corações e a discussão em torno de uma sociedade justa e igualitária, que é isso que precisamos. E Sônia, e creio que esse programa será muito profícuo, porque nós queremos aqui debater somente uma frase. Todos são iguais, independente de cor, de raça, orientação sexual, independente de ideologia. Todos somos humanos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fabrício. Professora Fabiana Dutra, diretora do Colégio Max. Boa noite, Sônia. Boa noite a todos aqui presentes. Eu, mais uma vez, só tenho que agradecer, principalmente porque, como eu já disse um dia no seu programa, escola não se aprende só dentro da escola, né? E eu quero agradecer a oportunidade, principalmente pelos nossos alunos estarem aqui, porque, com certeza, esse papo de hoje vai fazer uma grande diferença na vida deles, mais uma vez. Então, eu só tenho que agradecer ao defensor e todos que aqui estão, e a você, Sônia, muito obrigada. Não, professora. E professor Vitor Teixeira. Eu também agradeço o convite, fico lisonjeado mais uma vez por essa proposta que, sobretudo, traz não só para os alunos aqui presentes, assim, para todos que assistem, uma grande oportunidade de agregar conhecimento e informação, né? Mais uma vez, muito obrigado, espero contribuir de uma forma para que o debate seja construtivo. Cumprimento os presentes aqui, principalmente os alunos, você mais uma vez pelo convite, e a Bia, que se não fosse pela dedicação e empreendimento que ela tem em relação ao colégio, dedicação praticamente, né, da vida ali empregada, essa possibilidade não seria construída. Então, se eu aqui estou é por conta única e exclusivamente de um mérito de esforço dela. Muito obrigada. E vamos então começar com o nosso debate. Eu começo perguntando ao Dr. Rodrigo, por gentileza, que fizesse a distinção entre racismo, preconceito, discriminação e injúria racial. Vamos lá. Preconceito é algo intuitivo da própria palavra. Preconceito, a ideia é preconcebido. O conceito preconcebido é algo que está no plano interno da pessoa, no plano subjetivo, é o que a pessoa pensa, né? A discriminação ela já está no plano externo. O que ela é? Ela é a partir de condutas, de palavras, de gestos, de atitudes, ou seja, materializar os pensamentos preconceituosos, né? O racismo ele é uma forma de discriminação que diz respeito às questões raciais, né? Especialmente pela formação racial desse país. O racismo ele é uma discriminação muito mais pontuada por ser uma situação estrutural, por ser colocado não como uma discriminação meramente objetiva, de uma situação pontual da pessoa praticar uma ofensa ou enfim, mas ele é colocado como uma situação de distribuição assimétrica do poder na sociedade. Sim. Por isso que a gente diz que o racismo ele é estrutural. Sim. E a injúria racial é o nome que se dá a uma figura penal, um crime que é de proferir ofensas de motivação racial a uma outra pessoa. Sim. O doutor Fabrício gostaria de também comentar sobre racismo, preconceito e discriminação? Sim, claro. Primeira coisa, discriminação. Vamos comunicar já na parte material mecânica que é discriminação. Porque o preconceito, como bem dito pelo doutor Rodrigo, é algo interno, está no psicológico. Na verdade, cada um de nós temos alguma verte preconceituosa. Às vezes não gostamos de uma cor, não gostamos de determinada cidade, não gostamos de determinada gíria de alguém, e já é um preconceito. Porque muitas vezes nós não gostamos de fazer algo sem motivo explícito, simplesmente por não gostar daquilo, por não gostar de certa pessoa. Esse já é o seu preconceito. Quando nós falamos da discriminação, já esse preconceito já é ele atuando, é você ferir a alma de alguém, ferir a dignidade.
E hoje no nosso país nós temos discriminações da maior complexidade, da maior diversidade. Temos discriminação à pessoa por ser negra, pela sua orientação sexual. Hoje temos uma discriminação muito grande no país em relação até a cultos religiosos. Se virmos hoje no Brasil, nós temos praticamente uma ditadura do cristianismo. Inclusive que as matrizes africanas não são respeitadas, aqueles que não detêm a fé cristã também são muitas das vezes molestados. Você não acredita em Cristo, você não acredita em Deus. Ou seja, nós temos hoje uma imposição psicológica muito grande. Em relação ao crime, ao delito, a figura típica da injúria racial, em virtude do racismo, significa de atos de ofensa que se faz a alguém em virtude da sua cor. Um grande exemplo disso, da sua etnia, um grande exemplo disso foi o lead case que tivemos no Brasil, que foi o caso do jogador grafite de São Paulo. Sim. Que foi chamado, que foi naquele dado momento no jogo, foi dada a ele a pecha de se parecer com, ou ser chamado de um determinado animal, e isso foi... Macaco? Sim. E isso foi representado o primeiro lead case em relação à injúria racial. Tivemos repetição disso também em relação ao jogador Daniel Alves, que recebeu bananas nos jogos na Europa. O que significa injúria racial? A discriminação, a pessoa é barrada, ela deixa de entrar em algum lugar, ela deixa de tomar posse de uma determinada situação, seja uma festa, de uma recepção, em virtude daquela situação. No caso da cor. O racismo, no caso da sua origem étnica. Sim. Inclusive, vamos falar que estamos tendo racismo no mundo hoje também, não só relacionado aos negros, mas principalmente em relação aos árabes. Também estamos tendo essa questão da discriminação, em virtude das guerras globais, principalmente na região. Muito bem pontuado, doutor. Só me permita uma observação, porque senão pode causar a impressão que a pessoa que não tem a formação do senhor pode compreender que o racismo é só em relação a negros, né? Então é bom pontuar que não é só em relação aos negros, né? Pois não, doutor? E era isso que a gente tinha nesse primeiro momento para a gente começar a nossa conversa, né? Eu acho que a ansiedade nossa é começarmos a conversar, a trocar as ideias. E pontuando isso, né? Exatamente racismo, preconceito, discriminação. E, por exemplo, doutor, se eu ouço negro sujo, ou alguém xingando alguém, não sei se isso é xingo, eu acho que muito mais do que xingo, mas vamos lá, alguém falando para um outro, ou negro sujo, negro, isso é o quê? É racismo? Ou é para quem está em casa compreender melhor? É racismo? É injúria racial? Vamos ver o que acontece. Se simplesmente está chamando e você não foi obstruído no seu direito ir e vir, você não foi constrangido a entrar em algum lugar, ou você foi convidado a sair, no primeiro momento injúria racial. Agora, a partir do momento que fala assim, fulano de tal, e a pessoa não entra no lugar, você não vai entrar aqui porque você... A pessoa ela é admoestada de forma a ser preterida, aí é racismo. Eu gostaria de passar, Sônia, também essa pergunta para o nosso colega aqui, da defensora do nosso amigo, o doutor Rodrigo também, para fazer as considerações dele a respeito disso. Sim. É importante a gente ter em mente que a gente tem duas leis em termos de criminalização do racismo. A gente tem a Lei Federal de Racismo, que é aquela mais conhecida, de 89, que criminaliza diversas condutas como crime de racismo. Sim. E que, como o Dr. Fabrício colocou, são sempre condutas que impedem acesso, que restringem acesso. Ela traz como criminalização, por exemplo, não contratar uma pessoa em função de raça e cor, não garantir acesso a um espaço público ou privado, por exemplo, um restaurante, um shopping, esse tipo de conduta, e fazer apologia ao racismo. Sim. E o crime de injúria racial está no Código Penal. Ele é uma figura especial do crime de injúria que é tratada com um rigor maior pela lei penal. Né? Então, nesse exemplo que foi trazido, na ofensa verbal, a gente tem a injúria racial, principalmente. Né? Se não teve nenhuma restrição de acesso a nada, a um serviço, a um atendimento, o crime é de injúria racial. Claro que é preciso enquadrar, então, não é? No racismo, na discriminação, no preconceito. Eu me lembro que quando eu tinha 20 ou poucos anos, eu fui a um clube, uma amiga me convidou para ir a um clube na cidade uma cidade pequena do sul de Minas Gerais, e no carnaval. E eu fui a esse clube com um grupo de amigos aqui de Taubaté, e eu não pude entrar no clube. Eu era a única negra do grupo, mas eu já participava do movimento negro, já tinha uma compreensão grande da coisa, e ressalto-se, isso faz
quase 34 anos, para ser preciso, né? E eu não pude entrar neste clube. Tá? E os meus amigos, que eram 5, todos brancos, eles também não entraram. Também não entraram, nós voltamos todos, por mim, porque eles se sentiram, não sabiam pela situação, não sabiam o que fazer sabe? E eu, porque já era do movimento negro na época, não é que eu compreendia, não posso compreender uma coisa dessa, mas eu sabia da existência disso, só não sabia naquele lugar. E eu trago esse meu exemplo para perguntar para todos, mas especialmente para o Dr. Rodrigo e para o Dr. Fabrício, uma pessoa que se vê numa situação dessa hoje, que poderá existir ainda, faz o quê? Procure a Defensoria Pública, porque é o local onde o cidadão, independente de qualquer orientação sexual, de qualquer conotação, basta ser uma pessoa, ou seja, ser um ser humano, que você será muito bem atendido. Tanto é que nós temos aqui o nosso representante, o Dr. Rodrigo do Núcleo, que tem grande experiência a respeito de todas essas mazelas que as pessoas sofrem em virtude de preconceito e discriminação. E a discriminação, meus caros, podemos falar o seguinte: nós em Taubaté sofremos discriminação. Vocês não sabem disso, porque às vezes não tem a conotação. Mas basta ir à capital, que os senhores vão ver que todo mundo está porteira. Isso, remedando. Remeda. Né? É uma discriminação, é um preconceito no interior. Eu, por exemplo, meu sotaque, porque eu sou do estado do Rio de Janeiro, quando cheguei em São Paulo, também teve uma certa resistência. Isso é forma de preconceito, é forma de discriminação, é forma de titularizar alguém, mas é uma coisa que está tão comum na sociedade que é imperceptível. Me parece que foi naturalizado, né? Foi naturalizado, o que não poderia ser naturalizado. Exato. Não é, Rodrigo? Sônia, eu queria aproveitar esse exemplo que você deu do clube. Sim. No seu exemplo era o sul de Minas, né? Mas Sim. se fosse no estado de São Paulo, a gente tem 3 leis no estado de São Paulo, são leis estaduais e têm abrangência só para o estado de São Paulo, são leis de combate à discriminação. É importante passar isso para quem está assistindo. São 3 leis que elas são muito parecidas entre si, eu chamo de 3 porquinhos, porque elas são muito parecidas mesmo. É uma lei de combate à discriminação racial, uma lei de combate à discriminação LGBT e uma lei de combate à discriminação contra pessoas que vivem com HIV/AIDS. Sim. Elas têm basicamente o mesmo mecanismo, que é feita uma denúncia à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, que fica na capital, a Secretaria Estadual de Justiça. Existe um processo administrativo que corre nessa secretaria, são ouvidas as testemunhas, ouvida a vítima, é ouvida a pessoa que praticou a discriminação e ao final desse processo pode ser aplicada uma punição, se se entender que ocorreu o ato, né? As punições variam de advertência até multa, suspensão da licença de abertura do estabelecimento comercial, até cassação de funcionamento do estabelecimento comercial. As multas não são pequenas, são multas elevadas, que podem chegar a patamares de R$60 mil, são patamares elevados. Então, se esse caso tivesse ocorrido no estado de São Paulo, poderia ter sido aplicado uma dessas. Poderia. A Defensoria Pública, nós do Núcleo, a gente atua nesses processos, na defesa das vítimas. Então, a vítima, seria o seu caso, se fosse no estado de São Paulo, poderia procurar o Núcleo. Isso é importante deixar bem claro, porque comigo ocorreu há 34 anos. Mas sabemos que isto ocorre. Ainda sim. Infelizmente, né? Infelizmente ocorre. Eu quero virar um pouquinho o ângulo, evidentemente sem fugir do assunto, mas eu quero fazer uma pergunta. Primeiro, quero saber se o professor Vitor e a professora Fabiana querem fazer alguma consideração sobre esse tema que nós estamos tratando. Sim. Gostaria? Gostaria. Pois não? Na verdade, é só para somatizar aquilo que já foi mencionado e dito, o preconceito, né, que embaseia todo ato discriminatório, ele não tem nenhuma fundamentação científica. Muito importante que se diga isso. Perfeito. Dentro da perspectiva sociológica, não há nenhuma argumentação lógica que fundamente o argumento, ou então a prática discriminatória. Ela sempre parte de uma perspectiva subjetiva da análise da construção das relações sociais. Né? Então é óbvio que não existe, por essa razão a qual você deu de exemplo, uma fundamentação científica que justifica a sua não entrada, o seu não acesso. Né? É uma construção subjetiva. Sim, porque a única coisa que também existe e que temos que considerar é as chamadas teorias do racismo, né?
as teorias do racismo, que o racismo não surgiu do nada, o racismo não surgiu da minha cabeça ou da sua. Ela foi muito bem construída, né? Muito bem racializando, né? Racializando, dizendo este grupo é superior, este grupo é inferior, e isso, com o passar do tempo, depois de muito bem pensado, caiu no inconsciente coletivo e pronto. Agora, não há nenhuma justificativa, evidentemente. Né? Como que vamos provar que fulano é melhor ou pior que alguém em razão da cor da sua pele? Sim. Mas infelizmente é o que acontece. Mas o senhor puxou um assunto interessante, professor. Eu quero falar com o senhor sobre o mito da democracia racial. Para muitos estudiosos, Gilberto Freire deu a ideia de que no Brasil existe a democracia racial. Ele nunca disse isso. Eu li várias vezes o livro, inclusive Casagrande Senzala, e em nenhum momento está escrito ali que ele, Gilberto Freire, muito pelo contrário, esse termo surgiu mais adiante, acho que com Florestan Fernandes. Não é verdade? Que veio cunhar o termo. Mas, de qualquer maneira, para muitos estudiosos, a ideia do mito da democracia racial surgiu com o livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire. O senhor, que tem formação em história, o que nos pode nos dizer sobre isso, professor? A construção desse termo foi pelo Florestan mesmo na década de 60, praticamente. Uma das suas obras, uma das mais importantes que ele cunhou. A obra se chama Integração do Negro na Sociedade de Classes. E ele contesta mesmo esse parecer, embora não seja dito, do Gilberto Freire, de que o processo de miscigenação e construção social do Brasil se deu de maneira pacífica, sem violência, sem agressão, enfim, sem que houvesse um desfavorecimento em relação a algum dos grupos étnicos que aqui estavam, desde o processo de colonização até, enfim, a independência. Como se a colonização tivesse sido maravilhosa, ninguém achou ruim, ninguém reclamou, foi tudo muito bom. Exato. E o mito que ele cria, né, na verdade, atrás dessa ideia de democracia racial construída, teoricamente, pelo Gilberto, é justamente para ir de encontro a essa perspectiva de que esse processo foi natural e que não houve construção de desigualdade na construção dele, né? Então é frase cunhada mesmo pelo Não, e nessa você anula todo o processo de resistência do escravismo, todo o protagonismo negro, especialmente no período escravista, e nivela tudo e está tudo bem, está tudo certo, está tudo bacana. E pior do que isso, Sônia, considera na verdade a inexistência, né, dos atos de violência, tanto simbólico quanto físico. Um dos itens que vocês mencionaram agora há pouco, a naturalização do preconceito, ela é inclusive uma perspectiva de um outro teórico que é o chamado Pierre Bourdieu, que ele fala sobre a violência simbólica, né? Que é o preconceito naturalizado, no qual a gente não se incomoda com a existência dele. Sim. Eu, aproveitando o seu gancho, quando eu lecionava no curso de comunicação aqui de Taubaté, publicidade, relações públicas e jornalismo, me incomodava muito o fato de quase não se ter publicidade. Eu deixei a comunicação faz 12 anos, com pessoas negras, né? E quando eu dizia isso para a pessoa, olha, não tem, era um espanto. As pessoas, é mesmo, não tem. E recentemente, na PUC, São Paulo, eu chamei a atenção, observei que nos comerciais sobre idosos, porque da comunicação, não é que eu fui para a gerontologia, mas agreguei também a gerontologia, quase nunca vejo idosos negros, como se não existisse. E quando os índices dizem que o crescimento da população idosa negra tem sido bem maior que o crescimento da população idosa branca. Quer dizer, nem com os indicativos, nem com os índices. E quando se chama atenção disso, quando a gente fala isso para alguém fala, nossa, é mesmo. Quer dizer, está tão naturalizado, né? Está tão naturalizado que você não percebe. Exatamente. É só quando você faz a chamada que a pessoa fala, nossa, realmente, faz tempo que eu não vejo. Mas não faz tempo que você não vê. Você não vê. Não vê nem hoje, nem nunca. Pois não, doutor. Quando você falou do isso, eu lembrei de uma coisa. Estou no Taubaté, vivemos sob o manto da literatura de Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato, em sua obra, nos próprios sítios do Pica-Pau Amarelo, ele comete um ato ali, hoje, não é que ele comete, descreve, né? Que é uma criação lúdica, não existiu.
mas você vê muito bem entre as figuras da tia Anastácia e Dona Benta. Ah, sim, sim. Você vê a diferença até nos programas que foram feitos nas ilustrações, como é retratada a Anastácia e como é retratada a figura de Benta. Sim, sim. Benta sempre aquela senhora com grande parcimônia, cuidado dos grande netos, inteligência. grande inteligência, Sim. grande asseio, e sempre a Anastácia correndo com as panelas, com aquele avental que nunca lhe sai da cintura, Sim. demonstrando o quê? Segundo a leitura que a gente vê, uma leitura muito superficial, que o negro estava ali para trabalhar e servir. É uma naturalização do lugar, né? Exatamente. Certa feita, eu estou bancando saudosista hoje, meus amigos, porque o tema é um tema que eu estou um pouco acostumada e eu estou muito à vontade entre meus amigos aqui. Certa feita eu apresentei um trabalho na Bahia sobre o nome Nastácia. O nome Nastácia, que é uma corruptela de Anastácia. Anastácia, porque Nastácia, Anastácia quer dizer renascida pelo batismo. Renascida. E Nastácia é uma corruptela, é uma teoria minha, né? Justamente porque uma pessoa negra não poderia ter este nome, ser renascida pelo batismo e simbolizar uma coisa bonita. Então, é um preconceito pela diminuição gráfica do nome. Tá? E tem mais, os saberes de tia Anastácia são totalmente desprezados. Né? Porque são saberes que levam o quê? A matriz africana. Sim. Né? E os saberes da tia, aliás, a Dona Benta é tratada como intelectual. Sim. E a tia Anastácia como serviçal e, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, como curioso. Algo curioso. De vez em quando ela solta uma coisa que esse curioso chama saberes, né? Nós sabemos que existe o conhecimento adquirido e os saberes, e que é maravilhoso, que a tradição africana é oral. Sim. A força da tradição africana é oral. Sim. É passada de geração para geração, portanto não tem nada extraordinário nisso. Né? Tem extraordinário, que eu digo que não tem pitoresco nenhum nisso, né? Mas é levado isso ao público e naturalizado, porque quem quiser fazer uma releitura, uma ressignificação disso, vai encontrar sérios problemas. Sônia, peço até licença, até para complementar o que você disse, na própria obra do Florestan ele fala sobre o processo de marginalização da sociedade do povo negro, que ele acompanhou o processo de modernização da própria cidade do estado de São Paulo. Né? O campo de análise dele foi na cidade de São Paulo e ele fala que no processo de modernização, enfim, quando o Brasil vai cada vez mais experimentando as relações capitalistas, né, enquanto sistema de produção, houve uma marginalização progressiva da sociedade negra. E como é que ele identificou isso? Nas relações de trabalho. Sim. Dentro do processo produtivo, a qual parte cabe à maioria da população negra? Não é? Produzir, servir, estar à disposição, sempre em pontos de trabalho, o qual, por exemplo, é representado pela literatura, qual vocês mencionaram. Sim. Então, nesse progresso de modernização, houve, na mesma proporção, uma contínua marginalização da população negra. Como que a gente consegue encontrar essa marginalização? Nos campos de atuação dentro do processo produtivo. Né? Nunca na área da administração, muito pelo contrário, na área do servir. Né? Sônia, acho interessante você falou da tia Anastácia, dessa forma que é tratada como pitoresco. Sim. Uma coisa que a gente vê muito é a fetichização. Sim. Da pessoa negra, né? Não só da pessoa negra, mas de todo aquele que não é branco. Sim. Né? E essa fetichização é a colocação dentro de um papel, não só desse papel esperado, do papel do trabalhador braçal, mas também desses papéis do exótico, do papel do sexualizado. Principalmente as mulatas, né? A mulata, o homem negro também é sexualizado. O homem negro. Isso. Então essas figuras são construídas no Brasil, a gente percebe como o racismo ele opera também nessa parte. Sim. Ele opera também com esses códigos de linguagem são essenciais para que o racismo gire, né, enquanto mecanismo. E por um outro lado, o que a gente percebe no núcleo é que quando a gente atende as vítimas, muitas vezes é preciso para que o racismo funcione como um sistema de que a vítima aceite em uma medida. Sim. Toda discriminação, ela precisa que aquela pessoa aceite em alguma medida a discriminação, ela aceite aqueles valores de superioridade e inferioridade, ainda que inconscientemente, e lide com aquilo.
O que eu quero dizer é que a pessoa, assim, ela não está suficientemente empoderada, ela tem tantos recursos para responder aquilo como você tinha no episódio do clube, que você contou um pouquinho antes, e aí ela acaba aceitando aquilo e naturalizando o próprio racismo. Daí que a gente vê a discussão de pessoas negras que alisam o cabelo, que tem vergonha do cabelo afro. Sim, processo de embranquecimento. O processo de embranquecimento, exatamente. Pigmentação da pele, nos casos a gente tem notícias, né, de pessoas que tentam. Até isso, produtos de cosmético para ficar branco, se é que fica menos preto. O processo de embranquecimento é uma coisa, na minha opinião, terrível, porque a pessoa vive... É a negação da origem, né? Além de ser a negação da origem, doutor, a pessoa vive num dilema violento 24 horas por dia. Porque Ser ou não ser? Isso, ser ou não ser. Porque como que eu vou negar? Veja bem, eu tenho 1,78 m, 80 quilos. Como que eu vou negar esse monumento de melanina? Não é verdade? Não tem como, não tem como. Mas a pessoa faz um esforço atroz. Mas, Sônia, eu acredito que isso seja até pela grande imposição da mídia impor sempre Padrões de beleza. a figura do negro. Agora a gente está vendo uma mudança nisso, mas a figura do negro era sempre aquela figura de servidão, de alguém que não era destaque. Quando era destaque era na escola de samba, né? Não mostrava um negro intelectual, não que esse destaque da escola de samba, da sexualização, mas era assim. Então eu vejo que assim, a pessoa, o próprio negro não se identifica com ele nesses papéis. Questão, né, de autoestima e aí também, ele quer ser um outro modelo que não o modelo que ele é, do cabelo afro, né? Então eu acho que isso também, isso é uma coisa que é muito negativa, né? Que eu acho assim, tá mudando um pouco, a gente percebe que tá mudando, né? A pessoa precisa primeiro fazer o processo de aceitação. Exatamente. Mas uma questão, a gente está falando do negro, mas a gente esquece também de outra figura no nosso país, que é muito motivo de escárnio, que são aqueles que moram nos rincões do nosso país, os nordestinos. Por exemplo, a entrada de São Paulo é o viaduto dos nordestinos, quem mora aqui em Taubaté vai pela Via Leste, a nossa rodovia Ayrton Senna, e como os nordestinos também são estigmatizados, cabeça chata, orelhudo, cabeça que posso botar a garrafa de cerveja em cima. Tudo quanto as mulheres nordestinas, baiano, generaliza, preguiçoso pelo trabalho, baiano. Na verdade, hoje o baiano, por causa do grande ascender de Salvador do carnaval, não é mais a forma de se hostilizar o nordestino. Agora se você é da Paraíba, por exemplo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, não se chama as pessoas, você é do Nordeste, você é da Paraíba? Tudo sempre, fulano é da Paraíba. Ou seja, mudado do baiano para Paraíba. Sim, porque a Bahia, depois que tiver sanção de cantores, da cultura baiana, etc. Ficou chique. Bahia, principalmente depois do pessoal ali, Costa do Sauípe, Morro de São Paulo, Canavieiras. Ou seja, Bahia hoje não simboliza tanto aquilo, mas é muito aquela peste, não sei o que, paraibana, de João Pessoa, dessa questão. Então, o nordestino também ele é muito estigmatizado. Você vê, por exemplo, qual é o perfil do nordestino? A primeira coisa que o pessoal nordestino é o sotaque. E veio para o estado de São Paulo para trabalhar em obra. Veio para o estado de São Paulo construir São Paulo. Por exemplo, a nossa rodovia dos trabalhadores, que liga que é a rodovia estadual, que liga o nosso Vale do Paraíba até a capital. É que é reduzido a trabalhar em obra. A pessoa não compreende que ele veio contribuir para a construção e engrandecimento de um estado. Né? Mas aí o que acontece? Também a gente vê as cirurgias plásticas. É muito comum você ver lá no Nordeste mudar os traços da orelha, do nariz. Sim. Muitas das vezes a négua, o próprio cabelo, muito comum também entre os negros, o alisamento, mudar para outro cabelo. E o que ocorre? Ocorre que nós vivemos num país e que nós não podemos falar que ninguém é branco, porque não somos brancos, somos uma mistura, somos um belo caldo de etnias. E o que ocorre? Dentro de nosso país nós temos essas diferenças. Porque se pegarmos o Brasil, lá do Rio Grande do Sul, e formos até o Macapá, até o Amapá ali onde passa o nosso Equador, a gente vai ver a beleza que é ser brasileiro, a diferença de cultura, de crenças. Se você passar pelo Pantanal, você vai ver aquele pensamento que tem, que é o coração do Brasil. Eu digo que a maior riqueza do Brasil é a sua diversidade. Sim, a beleza do Brasil, essa diversidade de cultura, de sotaque. Mas na prática nós temos
problemas. E né? falando do negro, já que a gente está em discriminação, eu acho que é muito astucioso falarmos aqui, muitas pessoas falarmos da discriminação religiosa, porque o negro ele trouxe a religião dele, o assento dele para o Brasil, e nós estamos em 2016, o negro é discriminado, porque o negro, ele não é um bandista, o negro, ele não é candomblessista, o negro no Brasil, pelo menos a minha referência do Rio de Janeiro, ele tem um nome, quando ele pratica religião, ele é macumbeiro, Isso. que faz o mal. E adora o demônio. Inclusive Não é? esquecem ou ignoram que macumba não passa de um instrumento africano. Sim. De um instrumento africano. Mas no popular, né, é isso que ocorre. É isso que Salvo nós me engano, Sônia, macumba refere-se a toda modificação, né, da matéria em prol de uma perspectiva espiritual. Então não é, na verdade, uma materialização do mal, como muita pessoa pensa, e transforma-se numa pecha, né? Difícil de combater. Existe uma teoria, não vamos lembrar agora se é do Reginaldo Prandi, de que se associou muito às religiões de matriz africana, a demônio, a Satanás, por causa da cor vermelha de Exu. E de que quando os portugueses tiveram contato com as populações europeias, enfim, na África, usavam essa cor vermelha nos cultos de Exu, então viram a figura do homem vermelho do Exu e associaram aquilo ao diabo. E pegaram isso e pronto. Foram olhar uma outra cultura com o olhar da sua própria, né, sem ter um olhar de alteridade. Então isso é uma das teorias que se tem para se tentar explicar o porquê dessa associação das religiões de matriz africana com o demônio, né? E é uma coisa que infelizmente persiste. Eu acho que falta exatamente isso. O olhar autóctone, né? A pessoa entrar na situação. Eu acho que hoje para poder compreender. persistir é bom. Eu acho que hoje está praticamente como se fosse engessado na população brasileira. No Rio de Janeiro, eu sempre cito o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é sempre um bolsão das convulsões. Por exemplo, agora tivemos no início do ano, se não me engano, agora 2016, ou findado 2015, pessoas apedrejadas por causa de ter matriz africana. Aliás, pessoas que morrem. Sim, tem pessoas que morrem. Eu tenho casos, conheço pessoas que morreram, porque eu invado a sua casa religiosa. Né? Calcule uma pessoa que está numa casa religiosa há 50, 60 anos. Aquilo é a vida dela. Né? E eu invado aquilo de madrugada para atear fogo. Você tem um infarto. E essa obrigação, essa aversão à origem religiosa, à origem cultural das pessoas, faz com que famílias percam o seu cadeamento. Eu posso dar, por exemplo, a minha família. A minha família ela vem de uma origem portuguesa, a qual eu descobri, e minha família ela foi, lá na época seiscentista, ela foi obrigada a se converter. Sim. Somos cristãos novos. Ou seja, nós não temos o histórico da família. Minha família tem uma tradição sionista, uma família de tradição judaica. Por terem sido obrigados a se converter e frequentar as igrejas dos escravos, que eram sempre igrejas com o mesmo nome, Igreja de São Benedito. Isso. Ou de Nossa Senhora do Rosário. Sim. Dos homens pretos. Sim. Né? Ou Nossa E Senhora quanto que isso se perdeu, não, doutor Rodrigo, tipo de cultura, de beleza que poderia ter sido trago do continente africano, dessas matrizes, dessas origens? Quantos príncipes, reis, rainhas, daqueles domínios africanos foram perdidos nessa obrigatoriedade de conversão e perda de referência? Isso me traz uma observação. Gostaria de ouvir a opinião de todos, mas especialmente do professor Vitor, da professora Fabiana, porque eles trabalham numa escola. Eu fico pensando que o conteúdo programático das escolas, fazendo um link que o Dr. Fabrício disse, de modo geral, é elaborado de acordo com a ideologia eugenista. Sim. Ou seja, dando preponderância à cultura europeia em detrimento da cultura indígena e negra. E isso aí acaba fomentando tudo isso que nós estamos falando, porque se não fosse privilegiar a ideologia eugenista, isso tudo que o senhor falou, doutor, estaria contemplado no conteúdo programático, que é o que pede ou exige a Lei 10.000, né? Que, por sinal, em Taubaté ainda não foi implantada, mas ressalte-se mais uma vez o trabalho que o Colégio Marx faz não é a implantação da lei, mas é um trabalho que sinaliza nesse sentido. E muito bem feito, por sinal, por esse motivo eu não me canso de enaltecer o colégio. E eu os convido, me permito convidá-los para conhecer e constatar
Peço licença que a diretora que está presente, mas eu os convido para constatar o que eu estou dizendo. Mas voltando ao assunto, esse conteúdo programático da escola não acaba contemplando, professor, essa ideologia eugenista, que por sua vez dá nisso que o doutor Fabrício acabou de falar? Exato. Na verdade, é de se considerar que essa perspectiva eurocêntrica ela abrange para muitos campos que não só o literário, mas a perspectiva cultural e até científica tem como base essa perspectiva, haja vista a construção dos mapas. Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então a Europa como um centro de referência, da onde partiu-se o progresso, da onde partiu-se a civilidade, enfim. E aí dentro desse campo científico, literário, a construção da visão eurocêntrica, e é uma coisa a qual talvez eu vou prender o discurso, é muito reproduzida pelas instituições e pelos vestibulares aqui do país. Como, por exemplo, até vou tomar cuidado para entrar nesse aspecto, essa medida provisória recém abordada pelo governo, ela talvez não tenha o seu efeito, não tenha a sua contribuição, levando em consideração a sua perspectiva teórica, se ainda assim for mantida a regra e o ditar do saber pelas instituições dos vestibulares. Sim. Estão aqui os alunos para comprovar isso, porque vão vivenciar isso logo mais. Então nós sabemos que a não flexibilização do currículo, inclusive para tratar de questões como essa, é justamente porque o vestibular não cobra isso. Exato. Então por que estudar? Exatamente. Não há uma valorização da formação. Exato. E sim do imediato. Exato. Não vai cair no vestibular. Então, se nós pegarmos inclusive a LDB, a terceira perspectiva, e aí eu não sei se está por critério de importância, está preparar para a vida, para a cidadania, enfim. Mas a questão do ingresso, o mercado de trabalho, a formação profissional, na própria LDB consta-se como premissa ao invés da formação humana. Então já se tem, talvez, isso é a minha perspectiva, tá bom? Ninguém disse isso, é o meu dizer, de que existe já essa inclinação da construção científica do saber para essa necessidade mercadológica e não para a preparação para a vida, para a convivência em sociedade, não é? Pois não. Eu acho até interessante que eu falando do saber, mas quando eu lembro, eu escutando o senhor falar, regressei à época da minha época do meu ensino de segundo grau, eu fui aluno do ensino médio, aluno de segundo grau. Cristo nasceu não dentre caucasianos. E como que é a figura de Cristo? Loiro, olhos claros, cabelos compridos, uma visão totalmente europeia. Isso mesmo. Não é, doutor Rodrigo? Há uma modificação. Sim. Ou seja, as imagens que eu falo, não imagens que eu estou falando, imagens em báfalo, as imagens dos bustos, os desenhos que se É a construção da são teoria todos voltados ao que? Ao padrão europeu. Sim. O padrão de beleza. Hoje nada mais é que aquele padrão de beleza advindo do quê? Das grandes esculturas, o quê? Greco-romanos que foram reproduzidos no iluminismo. Sim, sem dúvida. Perfeitamente. Inclusive, doutor Fabrício, acrescente-se uma coisa, além dessa divisão, quando nós estudamos, que eu também venho... Do segundo grau? Do segundo grau, eu ainda falo segundo grau, me pego falando eu vou além, viu? Eu ainda me pego falando colegial e ginásio, mas... Sim, mas é normal. mas normal. Dá para passar, né? Dá para passar. Mas vejam bem, meus amigos, além dessa África branca e dessa África negra, eu nunca li e não me lembro de nenhum professor ter dito que a África é o único país no mundo eminentemente tropical. O que vai explicar, por exemplo, a carapinha do negro. O que vai explicar, por exemplo, a narina larga do negro. Se eu não tenho carapinha, professor Vitor, e eu já estive algumas vezes no continente africano, eu morro. Sabe por quê? Porque vai vir aqui em cima da minha moleira 50 graus de calor durante o dia e aquilo vai afundar a minha moleira. Então a carapinha, aquele cabelo fechado, compacto, como é o meu cabelo e o cabelo dos negros, é um aparato da própria natureza, não é isso, doutor Rodrigo? Um aparato da própria natureza para me proteger, E o meu nariz e a minha narina, que não é exatamente o meu caso, porque tem nariz mais bonito que o meu, por mais bonito entenda, mais negão, porque para mim quanto mais negão, mais
largo o nariz, mais eu gosto, mais bacana, tem função, porque durante o dia 50 graus, à noite zero. Zero. Então, se eu não tenho a narina apropriada para passar de uma coisa para outra, morre todo mundo. Então, essas coisas não são explicadas para nós. O que começa, a meu modo de ver, já é uma discriminação, um racismo, um preconceito, tudo junto com o continente africano. Né? E tem mais um último dado também. O continente africano está no centro imaginário do planeta. Que ocorre exatamente no Golfo no determinado litoral do continente africano. Isso também não é dito. Quer dizer, não é dito nada. Quanto aos negros. Mas não são só os negros que são discriminados. Sim, até as nossas... Só um detalhe, já recebemos perguntas aqui daquelas meninas que estão derrubando tudo quanto é coisa ali. De discriminação outra, que não só os negros. Inclusive, fala-se aqui no bilhete de obesos. Sim, era isso, o giro meu, você chegou no ponto onde eu chegar aqui hoje, porque como a gente está falando das matrizes de beleza, né? Hoje, no Brasil, ser gordo é crime. Tanto é que hoje nós temos no Brasil uma das cirurgias mais que estão pelo volume, são chamadas cirurgias bariátricas e bypass, que as pessoas não querem ser vistas como gordas. E muitas das vezes as pessoas começam até a se engordar, começam a fazer uma alimentação exaltada para poder atingir aquele IMC, para poder fazer a cirurgia. Eu acho muito interessante a gente falar sobre essa questão. A pessoa não está no ponto, então ele vai dar engorda. Olha esse ponto que chegamos, doutor Rodrigo. Olha o ponto. Assim, são construídos esses padrões, né? O mito da democracia racial, eu acho que ele contribuiu muito para a construção desses padrões de beleza, porque o mito da democracia racial, ele embasou a ideia de uma população homogênea. Sim, muito bem. Ele cria a falsa ideia de uma população homogênea. Eu acho que o que muito fortaleceu esse mito da população racial no Brasil foram duas ideias, basicamente. A primeira, de que a gente não teve o mesmo percurso histórico dos Estados Unidos. O percurso das lutas raciais, da luta dos direitos civis americano é muito peculiar, é muito diferente do nosso. É uma formação de um país completamente diferente do nosso. Inclusive com racismo aberto. Com racismo aberto, com apartheid, com aquela foto dos bebedouros, que é clássica, a história da Rosa Parks. É uma história muito mais violenta, uma violência muito mais explícita. E o outro aspecto também que eu acho que contribui um pouco para esse mito da democracia racial era o mito de que o racismo ele só operava quando tinha uma vulnerabilidade econômica, de que quando o negro ascendesse para uma classe mais alta, ele parava de sofrer racismo. A ideia de que o negro, quando ele emergisse socialmente, ele parava de sofrer racismo. Então, o negro com dinheiro não era discriminado. A gente já viu que isso é uma falácia também. Quantos artistas negros já vieram se manifestar publicamente que são discriminados até hoje em shopping? Basta ver, a gente viu hoje com discriminação virtual Ludmilla, Preta Gil, Maju, os famosos, né? E que seriam pessoas negras que têm um poder um nível econômico elevado na sociedade. Então, ascenderam socialmente, têm um estado social alto e nem por isso deixaram de sofrer racismo. E continuam sofrendo racismo. Então, acho que o mito da democracia racial ele opera com esses mitos de homogeneização. Ele trabalha com isso. E ele começou a ser desconstruído por dois movimentos. Primeiro, uma coisa que a professora trouxe, a desconstrução dos mitos de beleza. Hoje a gente tem a Thais Araújo e Lázaro Ramos. Sim. Como galã, como referência, né? Como referência de beleza. Então isso permite, um pouco muito que foi falado aqui, a pessoa ter uma identificação. Ainda acho que falta um pouco a questão da obesidade que a gente está começando a falar, ainda falta a gente chegar nisso, mas a gente está começando a quebrar o paradigma de branquitude, né? Da beleza só como branca. Sim. E outra coisa que ajudou a desconstruir foi, infelizmente, uma desconstrução de forma negativa, foi o aumento da violência por motivo racial. O caso do Aranha, aquele jogador, né, que gritam, que chamam ele de macaco, o caso das bananas. Sim. Esses casos mostram que o racismo deixou de ser velado no Brasil, como ele muitos anos foi. Ele está se aproximando daquele racismo americano dos anos 60. Porque a gente tem tido um acréscimo de casos de violência por motivo de racismo assustador.
Ou será que a mídia está dando mais visibilidade àquilo que não era dado antigamente? Eu acho que a mídia dá mais visibilidade. Eu acho que algumas pessoas também hoje hoje a gente tem um sentimento, eu vejo que a gente tem um sentimento de perda de respeito, um retrocesso conservador muito grande, né? Nesse atual momento político que a gente vive, que não é só político, é social, a gente tem um retrocesso conservador não só em direitos dos negros, mas em direitos LGBT também, né? Em direitos de várias de mulheres. Então esse retrocesso conservador ele acaba por dar um espaço teórico para que algumas pessoas se sintam na liberdade de praticar alguns atos de violência verbal ou física. Então acho que esse é um desafio que nós temos hoje que está posto, enfrentar esse retrocesso conservador, que é uma ameaça grande para os direitos que a gente tem conquistado. Sim, sim. Retrocesso conservador. Nós vamos retomar esse assunto, né? Porque é um termo forte.